Boa noite a todos e todas, sejam bem-vindos. Boa noite. Boa noite, Vivi. Boa noite, Lu. Hoje você está me vendo? Não, de novo. Parece, Lu. Não sei, mas eu tô te escutando bem, Vivi. Eu fiz aquilo que você me pediu e Joia. bora ver se vai Maravilha. rolar agora. Aham. Rapaz, o que será que acontece que você não. Ó, para mim tá aparecendo em cima da minha tela um microfone, uma câmerazinha, aquele negócio de inverter a imagem e Aham. umas estrelinhas. É, Não deve ser no meu, deve ser no seu. Porque as porque pessoas me veem. no meu aparece também isso, mas eu não te vejo. Mas tá tudo bem. A gente se escuta. Não, é verdade, né? Mas é ótimo a gente se ver também. Eu adoro ficar te vendo. Eu acho Ah, eu divertido. A também. gente, a gente conversa mesmo, né? Assim, no É, bate-papo. Quer dizer, não que a fala também não, né? Mas é sempre bom é, estar com você. para mim vai ser um exercício para observar a pausa respiratória sua para eu falar e a gente não se atropelar. É um exercício para mim. Sim, verdade, Lu. Ainda bem que você manja dessas técnicas, hein? Isso, e o teatro me deixou essa percepção de escutar a pausa respiratória, se é uma pausa da vírgula ou se é uma pausa Sim, respiratória. E no intervalo da pausa respiratória eu consigo entrar e não atrapalhar. sim. Pronto, mas você pode me sinalizar também, Lu, né? Tá, tá certo. Hoje você vai falar mais do que eu, viu? Vamos lá. Que responsabilidade. Vamos lá. Vamos inverter um pouquinho os papéis assim. Hoje eu vou fazer algumas perguntas. Vou tentar, né? É porque eu me empolgo aí, eu vou falando. Tá, Vive. Então tá. Bora esperar mais entrar mais alguém, a gente interagir com as pessoas. Sim, sim, é importante. Esse É, exercício do ao vivo é maravilhoso, Lu, né? sim. A gente sabe que a gente está fazendo o nosso trabalho independente da quantidade de pessoas. O próprio guia traz isso nas palestras, né? Sim. A gente emana energeticamente, né? E o nosso trabalho está sendo feito. Então, continuemos. Sim, sim. E aí a gente vai atingindo, né, as pessoas que estão aptas a se abrir para se conhecer, buscar um contato mais íntimo consigo mesmo. Esse é o nosso Isso, propósito de estar aqui nessa live e dando continuidade aonde a gente parou na semana passada, para exatamente. a gente trazer outros tópicos desse tema, que é um tema que nos cativa bastante. Isso. Inclusive, Lu, um comentário, né, lá no feed a, a respeito da live foi fazendo referência ao tema, né? A gente Ah, ter utilizado o termo autoconhecimento como tecnologia de ponta. Então, por isso, eu fiz questão de colocar, né, aquele vídeo convidando as pessoas para a live e explicando um pouco o termo de tecnologia leve, né? Esse conceito eu não tinha acesso. Foi um trabalho que eu fui fazer na UFES, e aí uma professora de odonto me apresentou esse conceito de tecnologia leve, né? Que esse médico sanitarista Emerson Merri, que é professor da UFRJ, traz. Então ele considera os aspectos relacionados à tecnologia, né? Que são técnicas, métodos, tudo que resolve problemas, que melhora a condição humana, tratada de uma forma imaterial e aplicada às questões das relações, e principalmente às relações e à saúde,
ele considera uma tecnologia leve. Eu achei isso fantástico. Eu falei, lógico, o Password é uma metodologia. Ele traz técnicas, né? Sim. Então, logicamente, é uma tecnologia, e é uma tecnologia de ponta, né? Então, eu fiquei tão encantada com aquilo, eu falei, não, eu preciso compartilhar essa informação. Sim, e gera curiosidade nas pessoas, não é? E algumas pessoas que estão entrando que eu já conheço, o Fábio, boa noite, Fábio, seja bem-vindo. Tem um amigo da Grécia que está aí também, eu não sei falar grego, mas ele sempre traduz e acompanha, Olha que né? Então, maravilha! é a oportunidade de encontrar com as pessoas agora, assim, por isso que a gente está aqui, né? E é importante sempre, né, Lu, esse contato, essa abertura, essa expansão, porque é só assim é possível que a gente saia de nossas bolhas individuais, né? E que a gente possa Sim, realmente interagir e conhecer, né? E incluir o novo, né? Nos permitir. Isso é, isso é saúde física, emocional, mental. na semana passada, trouxemos o exemplo desse movimento de manada, de bolha, né? Então, assim, algumas pessoas sentem como um tema delicado para tratar, né? Quando a gente está nesse movimento e estamos inseridos em bolhas e acaba que a gente acaba tomando algum comportamento que, às vezes, adotando o comportamento para agradar as pessoas ou para ser aceito, né? Porque a gente já tem esse impulso para participar de grupos, participar, estar junto, se sentir pertencente a um grupo. Isso faz parte também da nossa natureza, de socializarmos, de estarmos em grupo, né? Então, algo que acontece quando a gente está participando de algo que tira a nossa individualidade, a nossa opinião, né, e faz com que a gente não apresente quem somos nós, isso, de certa forma, tira muito a oportunidade de expressarmos quem somos. Isso Diante gera desse. uma perda de energia, uma desvitalização na realidade, né, Lu? E assim, embora saibamos que esse comportamento é um comportamento natural, é um comportamento de autopreservação, né, nossa, do humano, de pertencermos a grupos, porque ali, em tese, estaríamos mais protegidos, e a gente traz isso lá da nossa ancestralidade, né, dos tempos mais primitivos, mas hoje é mais do que necessário que a gente possa acionar essa nossa consciência maior, né? Que o patchwork já traz, aí a gente já dando, né, a explicação para o conceito do patchwork. O que é que ele diz? Né? Que cada um de nós tem um núcleo divino, ou tem uma essência, né? Tem um ânima, tem uma força vital que nos impulsiona. E o nosso trabalho com a metodologia do patchwork, o primeiro estágio dele, né, o aspecto principal, é a gente aprender a acionar essa consciência. Então, quando a gente aciona essa consciência, a gente acessa quem realmente nós somos. E aí a gente consegue identificar as nossas prioridades, as nossas necessidades. E a gente deixa de ser mais um na multidão, né? A gente reconhece a nossa individuação e a nossa individualidade. E aí, de fato, a gente consegue ser a gente mesmo. A gente consegue se posicionar, né? E a gente consegue reconhecer a gente, consequentemente, a gente reconhece o outro. E aí melhora as nossas relações intra e interpessoais. Acaba refletindo em tudo, né? Quando a gente está nesse contato. E a gente sabe que a gente preserva essa parte interna que nós temos e não deixamos se perder de nós mesmos, né? E aí passamos a não entrar em tanto atrito, em conflito. Podemos até conflitar nossas opiniões, mas a gente não perde o contato com essa parte em nós de centramento, né? Centramento. E uma das coisas interessantes que o Petor nos ensina é investigar
a nossa vida a partir do momento presente. Como é que nossa vida atualmente está? Como é que eu estou na vida, na dinâmica da vida, né? Exatamente. Eu estou em conflito comigo mesmo, tem partes de mim que eu quero esconder para todo mundo e não quero nem ver, porque é um lado muito negativo que eu não posso mostrar para ninguém e eu não quero tocar. Então, assim, quando a gente observa a nossa vida do momento presente, a gente amplia o nosso olhar e a gente vai observando em cada área da nossa vida, né? Eu estou satisfeito nessa área, é uma área que não está completa, que eu preciso ser um pouco mais feliz, eu quero ter um pouco mais de resultado nesse aspecto da minha vida. É uma área que está faltante, que não está completa. Então, assim, ele convida muito para a gente estar observando o retrato da nossa vida atual. É como se fosse um farol, um sinalizador de como a gente está. Então, o Petro, que a todo momento ele vai estar convidando para a gente observar essas áreas da nossa vida. Se estamos satisfeitos, se estamos insatisfeitos. Então, quando a gente observa áreas da nossa vida que está faltante, a gente começa a ampliar o nosso olhar para ela e a gente vai ter condições de fazer escolhas mais conscientes. E ele vai chamar também, o guia, né, que orienta esse estudo, ele vai convidar para a gente fazer um olhar de consciência. Ampliar o olhar com consciência para esses aspectos da nossa vida, né? E aí ele diz assim, você já tem consciência disso que se apresenta. Agora você tem nas suas mãos a escolha. Escolhas a fazer. Exatamente. Quando você traz isso, eu me lembro muito uma fala que Claudete Nóbrega, uma das grandes mestras do Patchwork, ela trazia sempre para a gente. Ela falava, Viviane, você quer saber como é que está a sua vida? Olha, é uma co-criação sua. E aí, Lu, você quando fala das escolhas, nos remete àquele princípio básico do Patchwork, que é o da autorresponsabilidade. Quando a gente assume a autorresponsabilidade por nossa vida, a gente consegue pegar o leme do barco, né? E aí já me lembrou de uma outra palestra do Pessoa, que é a palestra número 1, que é o mar da vida, né? Que fala da vida como o mar e a gente ali no barco e a gente no controle não, mas na direção da nossa vida, né? E para isso a gente precisa da autorresponsabilidade. O que é essa autorresponsabilidade? Né? É justamente fazermos escolhas conscientes e evitarmos a transferência e a culpabilização do outro para o que vem para a gente de bom ou ruim. Aí a gente fazendo referência à dualidade, né? Que é tão comum para nós, né? A Andressa, ela está falando que o Mar da Vida é muito boa mesmo, essa palestra. É uma palestra linda, que ele fala... Eu vejo que ele fala com uma forma bem ilustrada, quando ele traz essa referência do mar, e até poética, né? Porque ele usa esse movimento do mar, né, das turbulências, o momento que a maré está alta, o momento que a gente já está com aquela calmaria, que as coisas estão mais tranquilas na nossa vida, mas de repente tudo começa a apresentar a turbulência, né? Tipo tempestades, ondas muito altas, que parece que vai me engolir, e eu não sei resolver, não é? E aí a gente vai ver o seguinte, pronto, mas eu tenho o rumo, né? Eu preciso buscar dentro de mim e entender que a vida tem essas dinâmicas. Tem esses momentos. Exatamente, Lu. Isso. E a gente compreender que, quando a gente acessa esse eu interno, embora ocorram as turbulências, mas a gente tem o farol. A gente sabe para onde a gente vai, né? A nossa vida, ela tem um significado espiritual.
dentro daquela perspectiva espiritualista, né? Do alinhamento mente, corpo, espírito, ou alma, ou ânima, ou self, ou seja lá qual denominação a pessoa resolva adotar. Mas é esse impulso primordial e que o patchwork trata tão carinhosamente, buscando esse alinhamento do nosso aspecto humano e imperfeito com a nossa essência divina, né? Com essa força vital que nos impulsiona. Então, ele propõe para a gente, dentro dessa metodologia prática e contemporânea, a partir do nosso dia a dia, né, das nossas experiências cotidianas, que observemos, né, o que nos faz bem e o que não nos faz. E se não nos faz, por que a gente insiste ou para que a gente insiste? Que tendência é essa nossa na distorção e na negatividade, uma vez que a gente está vendo que o resultado expresso na vida não está alinhado ao que o meu ser deseja. Então, esse é o primeiro sinal de que a gente precisa parar e refletir e voltar para dentro, né? Para esse contato interno, para essa referência. Isso. Uma parte dessa poesia na música de Lulu Santos, Fábio está colocando aqui. A vida vem em ondas como o mar, como na música de Lulu Santos. Sim, né? Maravilhosa. No indo e vindo infinito. No indo e vindo infinito, né? Nesse movimento de ciclo que vem, e a cada vez a gente já vai saber como superar essa onda, como não deixar a onda levar, e se levar da próxima a gente já sabe, né? A gente vai aprendendo o mecanismo de como lidar nesse momento de turbulência, né? De tempestade. E uma coisa, Vivi, que você falou que eu não quero perder agora é que quando já tomamos consciência desse movimento que acontece conosco e temos a escolha, um achado que o guia diz é que, assim, a gente fica muito atento às consequências, né? Às reações do que está acontecendo. E muitas vezes a gente perde a noção de saber, poxa, eu tô sentindo os efeitos do que está acontecendo. Mas e a causa? Causa e efeito. Muitas vezes adotamos as mesmas atitudes, mas queremos resultados diferentes. Mas como vamos ter resultados diferentes se temos as mesmas atitudes? Pois é, né? É difícil a gente ter resultados diferentes se as atitudes estão sendo as mesmas. Uhum. Então, quando o guia convida para a gente observar como está a nossa vida e a gente vê que o efeito de muita coisa que acontece vem das nossas atitudes, e aí já tomamos consciência, poxa, eu sei que está tendo esse efeito, mas eu estou tomando a mesma atitude, eu já tenho a capacidade de escolher fazer um movimento diferente. Mas para isso... Eu já tenho a capacidade de ter uma escolha diferente também. Isso, mas para isso, Lu, a gente precisa estar disposto à autoconfrontação, à identificação e à autoavaliação. É aí que o autoconhecimento entra como tecnologia de ponta. Como fazer isso, né? Olha, se tem um sinal externo ali mostrando tem um descontentamento, a gente precisa olhar internamente o que é que está reverberando aquela atitude, aquele comportamento. É o autoexame, é a autoconfrontação. E aí que está, Lu, porque nós não sustentamos a autoconfrontação, né? O guia sinaliza na palestra 204, o que é o caminho, que nós tendemos ao escapismo. A gente não quer se autoconfrontar, a gente não quer olhar aqueles lugares que sinalizam dores e sofrimentos baseados na distorção e na negatividade, por medo de que só sejamos aquilo. Só que aí ele convida a gente a dar um passo além disso, né? Eu gosto sempre daquela analogia de você colocar a mão para pegar o ouro ali na lama, né?
para a gente descobrir as nossas potencialidades, essa autoconfrontação ela é inevitável, mesmo porque ela faz parte de nós. E se a gente vai lembrar, Lu, né, que os sentimentos, os pensamentos são energia, a gente não pode excluir. A gente precisa transformar. Mas para isso, a gente precisa ter esse autoconhecimento, essa conexão interna a partir do nosso ser primordial que nos guia e que nos fortalece. E que você trouxe, Vivi, muita gente, às vezes, ela tem medo, ou medo de fazer contato com esses sentimentos, porque ao mesmo tempo que vem o medo, vem a culpa, né? Por exemplo, assim, eu tenho essa mania dentro de mim que eu reajo sempre desse jeito, julgando, eu julgo as pessoas, eu julgo a mim mesmo, e isso me dá um incômodo e eu não quero mexer nisso daí. Só que quando a pessoa está nesse movimento, ela acaba agindo a partir disso, né? Ela acaba sempre agindo a partir daquele lugar que ela já costuma agir o tempo inteiro. Então, o convite para a autoconfrontação é isso mesmo, é observar. Observar se tem um movimento de prazer nessa negatividade, né? Nessa atitude. Né? Sim. O que você está trazendo, Lu, é primordial no aspecto que trata da formação das nossas crenças e dos padrões que ditam a nossa dinâmica de funcionamento. Então, baseado nas nossas experiências, né, enquanto crianças, a partir desses estabelecimentos de crenças e padrões, que também são energias, né, a gente é criado sempre a adotar comportamentos e ações a partir de um funil. Então, tudo que vai confirmar aquilo que eu acredito sobre mim, tanto na distorção quanto no positivo, eu vou deixar passar, que é o que já é comum. Mas aquelas informações novas que vão confrontar essas crenças e os padrões, eu elimino. Por isso que eu estou sempre na repetição dos mesmos comportamentos, das mesmas ações, das mesmas atitudes. Por isso, o nível de consciência e clareza e presença é tão importante. Porque se tem algo que não está legal, vamos avaliar. Porque você tem potencial para transformar isso em algo positivo. É seu, está em você. Né? Energeticamente, a gente vai tratar aquela dor, aquela distorção, aquela negatividade e reverter no polo positivo. E aí eu fico cheia de energia. Eu passo a me tornar confiante. Aumenta a minha autoestima. Porque até então, tudo que eu nego, eu não estou acessando a energia minha que alimenta aquele lugar. E eu preciso tomar essa energia de volta. Nós somos pulsação. A cada inspiração e a cada expiração, a gente precisa estar se reenergizando. Se eu entro no medo, eu entro no torpor, eu fico entorpecido. Se não tem movimento, a energia compreende? Flui. A energia flui, a energia se move e a gente sai daquele lugar. Aquilo já não passa a sobrepor nossas atitudes, não passa a sobrepor, passar na minha frente primeiro. Eu já dou um passo atrás e digo, isso aqui já é conhecido, e isso daqui já me leva para aquele lugar de desconforto, de reatividade, aquele lugar onde eu quero destruir o outro, ou mentalmente ou em palavras, né? Aquilo que vai para o outro, mas que primeiro estoura em mim, né? Então, quando a gente está com muita raiva, aquela bomba da raiva, ela estoura primeiro dentro de mim. Então, ela se espalha por todo o meu corpo ali, tensiona uma parte de mim. No final, você ou está com uma dor de cabeça, ou está com o ombro todo dolorido, ou então está com o queixo assim travado, né? Isso. E aí, Lu, você trouxe um exemplo muito legal, né? Porque o que é que a gente precisa fazer? Está com raiva? Para e observa o movimento da raiva internamente. Vê quais são os sentimentos, os pensamentos que estão por baixo da raiva. Anota, né? Faz a avaliação interna
sobre aquilo, porque a raiva, ela tem muita energia. E quando a gente aprende a se autorregular, a gente pode transformar isso em produções maravilhosas, seja no campo da arte, seja no campo e de qualquer atuação profissional, porque você pega ela e você transforma em criatividade, em produção, né? Mas para isso a gente precisa ter os mecanismos certos, né? Para isso a gente precisa acessar as ferramentas que a metodologia, que a gente até já citou na semana passada. A meditação, ela é uma ferramenta, não a meditação que vai levar a gente para o lugar do entorpecimento, mas a meditação ativa. A respiração consciente é um instrumento que traz a gente para o presente. A revisão diária é fundamental para que a gente encontre esses pontos em comum, baseados nas crenças e padrões que ditam os nossos comportamentos e as nossas ações. Então, o Patchwork tem um leque de ferramentas práticas, né, que podem ser usadas no nosso cotidiano para que a gente tenha o entendimento acerca de nossas emoções. Isso, e é tão prático que quando a gente começa a utilizar essa ferramenta, aquele sofrimento que a gente tinha, que passava 24 horas, por exemplo, a gente remoendo, remartirizando um fato que aconteceu lá, uma fala que a gente escutou de alguém, ou então dramatizando, aquilo passa, eu digo, ih, já vi de novo que está se repetindo. Então, vou lá, ó, faz aquela revisão primeiro mental, emocional, e depois anota em algum lugar. Em uma das lives eu falei até que antes, na minha fase de adolescência, a gente aprendia muito a escrita, a escrita de diário, que era uma escrita que é muito terapêutica, né? Escrever o diário, colocar como foi o dia ali, que praticamente a revisão diária ela é mais curta, é mais objetiva, mas ela faz esse exercício, né? A gente vai ensinar muito no que a gente vai apresentar para vocês para depois, nessa oficina, como praticar exercícios assim, que a gente sai desse estado rapidinho, quando a gente coloca em prática. Então, a gente só aprende mesmo e a gente começa a se apropriar do conhecimento se ele torna prático, né? Se a gente começa a utilizar essa ferramenta no nosso dia a dia, na nossa prática, a gente vai vivendo esse conhecimento e isso se torna natural e fluido. E isso é uma autorregulação emocional também. Sem dúvida, Lu, sem dúvida. E tira a gente do automatismo, né? A gente ser consciente de nós é puro poder, só que o poder real, não o poder distorcido, né? Que a gente vê tanto em voga hoje em dia. É a gente estar no nosso lugar, né? A gente saber quem a gente é, a gente saber como a gente se movimenta, quais são as nossas aspirações. Isso tira a gente do auto-engano e da ilusão. Então, a gente ter defeitos e a gente querer ignorá-los, nada poderia ser mais danoso para nós. A ideia identificou, vamos olhar para isso, reconhece, aceita e transforma, como você trouxe no início da live. A âncora do trabalho do Patchwork é a aceitação da realidade como ela se apresenta neste exato momento. Quando eu aceito, quando eu olho, eu saio do auto-engano. Uma coisa que você falou, Vi, desculpa. Quando a gente tem a certeza desse centro divino que nós temos, esse núcleo divino, esse self, esse eu divino que nós temos, a gente passa a entender a nossa realidade, como estamos agora, né? Eu já entendo e eu sei que esse aspecto negativo é apenas uma parte, não é o todo, é apenas uma parte, mas ele é um sinalizador que está me convidando a encontrar a parte que eu ainda não vi, que é da minha qualidade. Então, se tem um aspecto negativo da minha natureza, o aspecto positivo ele já existe ali.
Sem dúvida. O processo do Pessoa é um processo de autorrevelação, né? E também, Lu, quando a gente fala sobre essas questões, né, de acesso a essa essência, a esse divino, do contato com a espiritualidade, ele faz questão de dizer para a gente que ele está falando da nossa realidade. Que não existe espiritualidade desatrelada da realidade humana aqui e agora, com tudo que ela nos oferece. Ele chama a nossa atenção para o fato de, em determinadas práticas, a gente querer negar o humano para atingir o self, a espiritualidade, que é auto-engano. A gente é espiritual quando a gente assume a nossa humanidade, né? E é belíssimo a gente poder tratar as nossas negatividades a partir desse lugar amoroso e cuidadoso. Um dos maiores ensinamentos do Petro é que a gente abraçar esse lugar. Enquanto alguns caminhos e outras metodologias ela busca não fazer contato com isso, ele convida a gente a olhar para esse lugar, né? Então eu gosto muito de trazer a pérola, né? Como exemplo, a gente tem aquela ostra, aquela capa dura ali na ostra que a gente nunca imagina que está se formando ali uma pérola, né? Mas a construção dessa pérola, enquanto está na ostra, é de muita dor para aquele ser. Uhum. Que a ostra é um ser vivo, né? E a pérola ali, ela está se formando, ela está trazendo um processo de muito dolorido. Uhum. Mas a beleza está ali quando a beleza é revelada desse lugar, né? Então, quando a gente vai retirar a flor de lótus, a flor de lótus ela é belíssima, mas ela está ali, naquele limbo daquele lamaçal, ali naquele meio ali, não é? Ela dá naquele lugar. Então, através desse mergulho, dessas partes conflitantes da nossa vida, que a gente vai encontrar uma parte valiosíssima que está dentro da gente. Então, ele está convidando a gente a olhar para esse lugar e revelar o nosso melhor, que está muitas vezes escondido. Isso. Exatamente. É a integração, né, Lu? É a integração. E para isso a gente precisa de disponibilidade, né? Para isso a gente precisa, e ele diz isso, que quando a gente acessa esse nível, né, de autorresponsabilidade, a vida se volta para a gente. Tudo que a gente precisa flui, né? E ele diz assim que muitas vezes, por nós termos, durante muito tempo, ter utilizado o ego para sobreviver, né, a partir de pesquisas científicas, de lutas, de muitas conquistas, o que é muito saudável, mas que agora é o momento de fazermos o caminho inverso. E que é importante a gente avaliar por que é que a gente não quer esse caminho, por que é que a gente não quer esse acesso. A gente julga que porque não é científico não é válido, não tem valor, auto-engano. O convite é agora do centro para a periferia. Já fizemos o caminho da periferia para o centro e a gente está vendo os resultados. Uhum. Estamos num momento muito oportuno para invertermos isso. É do centro para a periferia. Lembra que você citou o orgulho egoísta, que é o principal problema nosso? Sim. O orgulho quando a gente está à mercê da validação, da aprovação, do reconhecimento do outro. E quando não vem, mexe na autoestima, mexe na sensação de pertencimento, na sensação de felicidade por reconhecimento. Se não vir, tudo bem, mas eu sei que eu tenho esse meu valor, esse valor interno, que nada lá fora vai abalar e vai acabar com
esse valor, né? Vai extinguir aquilo que eu tenho dentro de mim. Agora, essa percepção, ela só vai ficar latente se eu faço esse contato desse meu centro para fora. Isso, exatamente. E esse é nosso convite, né? É isso que a metodologia do PESCO propõe, esse mergulho, né? Esse mergulho na nossa consciência, é esse trabalho de aprendizagem, da gente poder verificar esses aspectos mais sutis que nos compõem, e a partir desse desvelar, e aí ele traz, né, a imagem da espiral, camada após camada, quando a gente vai desobstruindo essas obstruções, a nossa energia de vida vai ficando mais livre e disponível para a gente co-criar positivamente. E aí a vida soa, né? Tem um conceito, Lu, do Password, que eu adoro, né? Ele fala sobre o mal. Ele diz que o mal está na resistência, na negação. Então a gente precisa fluir na vida e confrontar as nossas dores e os nossos sofrimentos. Isso é difícil? É difícil. Ele fala que ele nunca disse que seria fácil, mas ele afirma que é totalmente possível. Totalmente possível. Totalmente possível reverter, não é? Reverter. Quando acontecer, a gente sabe que a gente tem como virar a chavinha. Virar a chavinha desse botão, onde a gente só traz para a falta e para a escassez, no sentido assim, poxa, tá faltando, não tem, e é só isso e pronto, e acabou, não é? E na Mas se a gente vira a realidade, chave, não é? na realidade, tem um leque de possibilidades, né, Lu? Tem um leque de possibilidades. E a gente Infinitas possibilidades de mudança que a gente acessa a cada momento. A cada respirar, um mar de infinitas possibilidades se apresenta e de mudanças. Porque essa mudança vai depender muito da minha escolha. Exatamente. Da gente utilizar a nossa força de vontade em prol de alcançar os nossos reais objetivos, sem distrações. Ou se houver uma distração, a gente aprender com aquele movimento e voltar para o nosso caminho, nos alinharmos novamente. Porque a gente precisa sempre lembrar que somos humanos e, enquanto humanos, somos perfeitamente imperfeitos. Então, aceitar essa nossa condição já nos libera de uma série de julgamentos. Porque ele diz que a nossa grande frustração e o que torna a gente mais infeliz ainda é acreditar que a gente deveria receber a vida perfeita, que deveria ter alguém, algum ser, algum Deus, que transformasse a nossa vida no que fosse de melhor, porque é isso que a gente tem que receber. E quando a gente pensa assim, a gente está abrindo mão da nossa energia de cocriação. A gente está abrindo mão da nossa autorresponsabilidade. A gente está no puro engano. Não é o outro. Nunca diz respeito ao outro. É lógico e claro que a gente deve levar sempre em conta as considerações socioculturais e econômicas e políticas. Mas eu não estou falando disso agora. Eu estou falando da parte que nos cabe esse latifúndio, né? Então, é disso que eu estou falando. E que a gente precisa assumir internamente o nosso lugar. E transferência de responsabilidade gera dor e frustração e sofrimento e auto-engano e ilusão que leva para mais ilusão. Sim. E quando você traz esse aspecto, Vivi, do Petro, que ele convida a gente para tomar a rédea, né, segurar o prumo ali e dirigir o nosso barco da nossa vida, ele diz que a cada momento que a gente vai tomando a atitude baseada na nossa responsabilidade de escolha, a gente vai impactar
a nossa vida ao nosso redor. E a gente vai Sem dúvida, Lu. impactar a dinâmica total da nossa vida, das nossas relações, das pessoas que lidam conosco, né? As relações que a gente tem a nível de saúde emocional interna, trazendo para o lado emocional, e também intelectual também, porque vai impactar naquilo que eu falo, naquilo que eu comunico para a sociedade, naquilo que eu comunico para as pessoas, vai estar de acordo muito com aquilo que eu sinto. Recentemente a gente viu muito falar assim, a boca fala o que o coração está cheio, né? Então a gente, em algum momento, a gente vai deixar escapulir o que está dentro da gente, né? A gente vai falar, ou seja, de forma clara ou não, mas de alguma forma a gente vai expressar como a gente está internamente, né? A partir do que a gente acredita ou não. Isso, Lu. E o movimento é sempre esse, né, Lu? De termos a consciência que, independente de qual seja a nossa ação, o nosso comportamento, a nossa atitude, a gente precisa saber que somos autorresponsáveis e que precisamos pagar o preço. Né? Então, se a minha ação foi legal, maravilha. Se ela gerou uma dor, se ela gerou uma distorção, eu preciso saber que eu sou autorresponsável e que eu vou pagar um preço por ela. Isso é maturidade emocional. Esse é um dos fatores que também nos geram um grande sofrimento. A gente quer simplesmente agir, e a gente não quer pagar preço nenhum. Não quer pagar o preço. De jeito nenhum. Pagar o preço, né? Uma distorção absurda, né? E infantilizada. Porque o adulto sabe que ele precisa pagar o preço. E a gente precisa assumir esses lugares, os nossos lugares. Só assim a gente resgata a nossa autenticidade, a nossa espontaneidade, a nossa autoestima. Só fazendo esses reconhecimentos. Né? Então, é um convite desafiador? Mas é um convite necessário. Se você quer uma transformação real em sua vida, esse é o convite. Porque tem muitas propostas enganosas por aí. Das mais diversas vertentes. E não existe fórmula mágica, né? Então, o que muitas pessoas apresentam por aí é que é uma receita que, às vezes, a pessoa vai querer sucesso imediato, felicidade, a cura e a resolução de todos os problemas em um passe de mágica. Exatamente. Quando o autoconhecimento pede para a gente tomar a rédea da nossa vida, dar atenção a essas partes onde ainda queremos, mas não queremos assumir o preço. Pagar o preço. Exatamente. O autoconhecimento, ele é profundo. Né? O guia fala sobre o risco dessa máscara da espiritualidade, né? Dessa máscara da gente usar o autoconhecimento como uma máscara, né? Ah, não, sou zen, ah, não, sou... Não é sobre isso que a gente está falando. A gente está falando sobre autenticidade, reconhecimento próprio, porque só a partir desse lugar a gente acessa o amor próprio, a gente acessa a autoestima e a autoconfiança, que é um outro tema que a gente vai tratar lá na frente. Sim. Vivi, a gente já está apenas com 15 minutos para completar 1 hora, né? A gente já chegou no tempo de 40 minutos, mas a gente vai estender até 50, né? Os 50 minutos. O que é que você acha, Vivi? Eu estou achando ótimo o nosso bate-papo. Aproveitando, Lu, eu estou vendo que entrou uma pessoa aqui, Marília. Um abração, Marília. Um beijo. Né? Você Entrou sabe, né? várias pessoas.
É porque para mim apareceu só o nome dela, então aproveitando também para cumprimentar as demais pessoas que entraram, é uma satisfação. E a gente pode, inclusive, abrir um espaço para questões, né? Se alguém tiver alguma dúvida, que a gente Ou possa abordar aqui agora mesmo, ou né? alguma Só pergunta que vocês lembrando, querem fazer. isso só lembrando da nossa oficina, que a gente vai estar realizando sobre esse tema no dia 6 de março, online, vai ser pelo Google Meet. A gente vai estar disponibilizando nos stories, tanto no meu Instagram quanto no de Lu, né, o acesso para o grupo. E no dia 6 a gente vai disponibilizar o link para a nossa oficina, que vai ser realmente prática. É. Né? A gente vai mostrar como é que a gente faz a utilização de todas não, né? De algumas técnicas do Patchwork. Para a gente lidar com esse tema de forma mais prática, vivencial. Vai ser uma oficina gratuita, a gente vai estar lá vivenciando nessas quase 2 horas, né, online, ou 1 hora e meia, vamos ver, né, como é. Isso, a gente vai... Isso. Então aproveitem, se vocês querem colocar alguma coisa, partilhar algo, a gente está à disposição. Se ressoou em você alguma fala dessas, se você quer falar alguma coisa, se fez sentido ou não, né? Coloca aí. Tem pessoas que já estavam na live anteriormente, que está aqui de novo, Tamires, Lívia, o Fábio, tem a Andressa, um monte de gente que eu já vi aqui das lives está aqui. Eu fico muito feliz pela presença de vocês aqui. Isso. E lembrando, né, Lu, né, da nossa caminhada nessa metodologia, né? É muito compromisso, muito comprometimento. É realmente algo muito lindo da gente vivenciar, da gente experienciar. E a gente quer partilhar isso, porque a nossa sociedade está doente. E mais do que nunca, é necessário que essas informações a gente possa partilhar para o maior número de pessoas possíveis. Né? Lembrando que no início dessa palestra 204, o Gui ele fala, né, que a metodologia ela existe desde quando existe a humanidade. E aí ela só vai se atualizando, né, as necessidades, né, de cada público, digamos assim. Então é muito versátil, é uma metodologia versátil. Pode ler aí, Lu, por favor? Ó, Tem algumas. ela é atemporal, né? Então, assim, ela está sempre atual. Ela começou em 1948, Vivi, ou 58, não foi? Foi em 1957. Em 57, quando Eva Isso, começou a dar as palestras através do guia. E exatamente. aí, ao passo que essas palestras foram acontecendo, ela foi atraindo e atingindo mais pessoas, até chegar no Brasil há mais de 20 anos. E tem, hoje em dia, regionais pelo Brasil espalhadas e os grupos de estudos, que são os grupos onde formam as pessoas que querem entrar em contato, né? As pessoas querem conhecer essa metodologia. Isso, Eu comecei com um grupo com Viviane, lá em Feira de Santana, e fui buscando me aprofundar, e estou aqui até hoje me aprofundando, e sinto a necessidade interna de estar divulgando isso que mudou a minha vida de uma forma para outra, assim, sabe? Que eu digo, gente, eu quero dividir isso com mais fantástico. pessoas. Só Eu quero dividir com mais pessoas. Eu Mas coloco isso em tudo que eu faço, então bora dividir para mais pessoas. isso, tenho algumas informações escritas aí. Você está vendo? Porque para mim alguém colocou assim, eu acho importante a conversa e a construção de ações que podemos fazer a partir dessas questões. A live de vocês está sendo muito importante. Parabéns. Que bom ter não acessei você. ainda. Eu só não estou conseguindo identificar, né, o nome da pessoa, mas assim, uma fala maravilhosa. É isso mesmo, estamos juntos, juntas, juntes. Foi a Andressa. Eu acho que foi a Andressa. Aqui foi Tamires que colocou.
Andressa também colocou, sempre é bom escutar e reforçar que somos os próprios criadores de tudo. O que somos agora, o que vivemos e o que seremos amanhã. É a fala de Andressa, minha amiga. Maravilha. É isso, E é esse Tamires, nível de consciência que a gente precisa. e Tamires que fez essa fala que você colocou aqui, foi a Tamires que escreveu. E o Fábio colocou, fez muito sentido para mim, que é necessário o exercício de observar como agimos e talvez mais ainda como reagimos. Raras vezes, para dizer que quase nunca nos damos essa oportunidade de nos ler. Isso, Então vamos é isso. aprendendo esse caminho de parar para nos ler de verdade, né? Ler como é que estamos em nossas relações, como é que está o nosso sentimento diante dessas habilidades que temos em lidar em sociedade, né? Se eu estou mais na reatividade, se eu estou na defesa, se eu já observo e ajo a partir daquilo que eu sinto, né? Ou se eu devolvo o que o outro está me trazendo sem refletir a respeito. Agora, sem autocobrança, né? Como somos imperfeitos, não vamos passar, como a gente fala aqui em São Paulo, passar pano. Não. É observar. Eu não vou achar que isso é algo que me dá algo bom, né? Agir a partir das minhas imperfeições. Né? Preciso ver qual caminho isso está me levando dentro de mim. É isso que realmente eu quero e necessito? É fazer essa pergunta. É viver de verdade, né, Lu? Atento a todos os movimentos. Não simplesmente sobreviver, né? Ou ter uma pseudo-vida, né? Ou viver a vida dos outros e achar que você está vivendo a sua. E não entender por que é que você não flui, por que é que você não é feliz. Então, são essas reflexões, essas paradas estratégicas que a gente precisa ter, que a gente precisa nutrir, né? Para que a gente possa realmente acessar o nosso nível de realidade, né? Isso é vital para nós. Vamos respirar, respirar um pouco consciente, né? São muitas informações que mexem em níveis em nós, em níveis que a gente sente, né? Pode não ter o nome para dar ainda esses níveis de consciência que a gente acessa quando a gente está lidando com essa metodologia espiritual e prática, mas ela mexe no nosso nível intelectual, emocional, né, espiritual. E cada vez que a Para gente. aí, é isso, esse é um dos aspectos que me fez me apaixonar pelo Password, né? Porque ele usa todos os nossos níveis, né? Usa o nosso mental, porque a gente precisa trabalhar as palestras e a partir desse lugar internalizar os conceitos e associar as emoções, né? A questão energética. É um trabalho completo, é fascinante. Eu sou muito suspeita para falar do Password, Uhum. né? Então, se vida é movimento, consciência e expressividade, vamos expressar esse lugar de felicidade e prazer que eles nos levam também, né? Eles nos levam também para esse lugar Dúvida de o prazer em tempo nós, de todo. pulsação. É chorando e rindo. Ah, Vivi, você está me lendo porque você foi minha helper também. Então, assim, eu quando estou muito emocionado, eu choro e rio ao mesmo tempo. Então, porque eu acesso esse lugar, né, de emoção e de choro também, de um lugar bom. Né? A gente precisa aprendê-lo a sair dessa dualidade que tanto nos limita, né? Ai, gente. Ai, Vivi, é tão bom quando a gente está fazendo essa conexão tão rápida com esse lugar.
né? Então, assim, é desse lugar, assim, que a gente convida vocês para estar conosco nessa oficina, para a gente estar de forma um pouquinho mais íntima, mesmo virtual, a gente está trabalhando esses conceitos, né? E trazer a utilidade dessa ferramenta para vocês aplicar no dia a dia de vocês. Isso. Então, Estamos vamos falando colocar de no... vida e estamos falando de vida qualificada a partir de um lugar de muito amor e muito cuidado e muito prazer. Muito prazer, muita pulsação de prazer. E assim, a gente vai finalizar agora. Falta 5 minutos para dar 1 hora, né, do nosso encontro, da nossa live. Eu vou pedir que quem quiser participar dessa oficina, entra no grupo e fica lá no grupo. O grupo vai estar guardadinho com as informações para, no dia 6, a gente começar a nossa oficina juntos. A gente Isso. participar dessa Nós vamos, oficina que a gente nós vamos disponibilizar o arquivo da palestra 204, que é a palestra base do nosso trabalho. A gente vai estar alimentando esse grupo até o dia 6, né? E é assim, que vocês possam convidar outras pessoas. É um grupo gratuito. A nossa intenção é realmente estabelecermos esse contato mais íntimo, mais real, né? Com cada um de vocês e que a gente possa estar reafirmando a cada inspiração e a cada expiração o nosso serviço, né? A nossa disponibilidade de estar a serviço desse caminho de amor, de luz, né? Agradecendo mais uma vez a você, Lu, a nossa parceria que é tão gostosa, eu realmente amo, né? Obrigado, Vivi, pelo convite, né? Obrigado pelo convite. Estamos juntos aqui. E assim, ó, Maria Amélia, minha sobrinha, beijo no seu coração, Melris, um ser de luz maravilhoso, né? E todos os demais, estou vendo aqui De Cabral, você conhece o De Cabral? Andressa, ela faz parte do meu grupo. Pronto, uma Semanal com a, satisfação ter com a Luciana. vocês aqui com a gente. Vamos estreitar, né, essas nossas relações, porque a gente está precisando de intimidade, né? Isso. Chega de contatos superficiais. Então, dentro do possível, quando a gente encontrar ambientes seguros, pessoas, né, que realmente tenham disponibilidade para estar a serviço, a gente precisa estar junto, né? Isso. Muito obrigado, viu, pessoal, por todos estarem aqui até agora. E um beijo e um abraço no coração de vocês. E até a próxima live, né? Vamos ver. Até a nossa oficina, dia 6, e com certeza a gente já vai trabalhar oficina. Outra live com o tema da autoestima e da autoconfiança. Isso, a gente pode trazer esses temas mesmo. Com certeza, Lu. Vamos nessa, gente. Muito obrigado. Tenha uma boa noite de descanso. Um beijo no coração, Vivi. Gratidão. Viu? Beijo, Lu. Tchau, gente. Tchau, tchau.